Olá, eu sou a Vanessa da Ilka Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E hoje eu venho com muita felicidade falar de uma híbrida maravilhosa que é a Graptoveria Fred Ives. Olha que coisa mais linda essa planta, que tem uma tonalidade meio azulada, chega ao cobre, depende da incidência de luz. Ela é uma planta híbrida que veio da Graptopetalum paraguaiensis, que é essa aqui, que é a planta fantasma. Olha que monte de bebezinhos ali, cada folha que cai nasce uma outra plantinha. E da Echeveria do grupo das gibifloras. Então essa é um exemplo, não quer dizer exatamente que tenha sido essa variedade, mas é um exemplo de Echeveria gibiflora. Então a Graptoveria Fred Ives herdou o tamanho da Echeveria gibiflora, né? Para vocês verem que é uma planta, olha o tamanho dessa aqui, é uma planta que a roseta fica bem grande, bem bonita. E herdou também a facilidade de reprodução do Graptopetalum paraguaiensis. Então ela tem um misto, a folha é um pouquinho mais afilada, como a da Graptopetalum, a cor veio da gibiflora e ao longo desse vídeo eu vou contando mais coisas para você. Ela é uma planta da família das crassuláceas, muito fácil de cultivar. Alguns ainda chamam ela de Echeveria Fred Ives, mas ela não é uma Echeveria, ela é uma híbrida, então é uma Graptoveria. E ela tem um caule bem comprido, ó. O que vai acontecendo? Ela vai crescendo e vai perdendo as folhas e vai ficando com cicatrizes nas folhas, ó. Ela vai ficando, parece umas boquinhas, ó, que é uma cicatriz da folha que caiu. Se você deixar no lugar que tem possibilidade dela crescer, a folha cai e brota. Olha que coisa mais linda. Aqui eu tenho uma brotação de uma folha que deu 3 mudinhas de Graptoveria. O caule é compacto, é um caule robusto, que ele chega a ficar maior que um dedo, assim, dependendo do tamanho dela. E ele é uma suculenta considerada uma grande suculenta, uma suculenta que chega a grande porte. As folhas não têm tricomas, então a gente considera que elas são glabras, né? Que elas não têm aqueles pelinhos que as pessoas chamam de pelinhos, mas são tricomas. E ela é uma planta muito fácil de cultivar. O que a gente tem que entender? As flores não são o mais importante dessa planta. Essa planta é cultivada pela beleza das suas folhas. As folhas formam uma roseta que até parece uma flor, né? Mas não é uma folha, é uma folhagem, né? As inflorescências são flores amareladas e ela forma colônias. Cada vez que ela cai, e mesmo quando uma cicatriz dessa entra em contato com o solo, olha aqui que lindo, ó. É uma planta que usa essa capacidade vegetativa para a produção de raiz. Eu tenho uma outra aqui que eu fiquei maravilhada. Olha que coisa mais linda. Os brotinhos estão nascendo grudados na planta mãe. Então significa dizer que houve uma cicatriz de uma folha que caiu e na cicatriz houve a produção de uma nova folhinha. Então às vezes fica um pedacinho da folha, às vezes fica só a cicatriz e ela vem com muita facilidade. Ela é uma planta muito bonita. Pode ser feito tanto por estaquia, então daqui a pouco a gente vai fazer uma para vocês verem. Quando a planta, por exemplo, essa aqui, ó, ela está muito grande já e o vaso é um vaso 11, é um vaso pequeno. E aí tu tem uma planta desse porte num vaso 11. Ela está bonita, está saudável, mas ela já apresenta um sinal de estresse. O que a gente percebe? Olha que linda a folha, já tá brotando ali, olha que coisa mais linda isso aqui. Quando ela começa a brotar as raízes no caule, significa que ela tá dizendo assim, por favor, me tirem desse vaso, eu preciso de um vaso maior. Então a gente vai fazer esse plantio agora. E essa planta, ela pode ser cultivada tanto em sol pleno, quando ela está no chão. Então se tu tem um lugar que outras suculentas estão, que algumas Echeverias se adaptem, coloca a Graptoveria Fred Ives no chão, ela fica maior e vai formando um monte de filhotes ao redor, ela fica muito bonita. Se a gente tem no vaso, é preferível que a gente coloque ela para pegar sol da manhã ou aquele solzinho da tardinha quando ela tá bem fraquinho, ou ainda meia sombra, que é considerado então 4 horas de sol ou de luz por dia. Pode ser próximo a uma janela se você tiver ela dentro de um ambiente mais fechado. Essa suculenta, embora seja uma suculenta
suculenta muito fácil de cultivar e muito linda, ela é uma suculenta que apresenta alguns problemas. E eu vou falar para vocês como identificar os maiores problemas que podem causar nela. O principal problema, o que mais causa nela, é a presença dessas raízes aqui. Quando ele está com essas raízes, tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Ou ela está com pouca água, ou ela está no vaso muito pequeno. Então a gente já vai trocar essa aqui de vaso para que ela possa ficar melhor. Se ela tiver manchas escuras, na minha que não tem, essa folha que não é fungo, essa folha só é uma folha que tá ficando velha, ó, então ela já vai ficar com a cicatriz ali. Mas se ela tiver manchas escuras, a gente percebe que são fungos. E ela pode ainda ter queimadura de sol. Então vamos supor, eu comprei essa Graptoveria numa floricultura e ela está na floricultura dentro, né? Está pegando só aquele sol, aquela luz difusa. Eu pego ela e coloco na frente da minha casa, pegando o sol do meio-dia. Essa plantinha, coitadinha, não vai ter tempo de se adaptar e pode ter sérias queimaduras. Quando a gente tem uma planta que a gente compra no garden, na floricultura, e ela no garden não está na rua, isso não vale só para ela, vale para qualquer planta. A gente não pode largar ela no sol direto, a gente tem que fazer uma adaptação e colocando aos pouquinhos no sol. Mas ela gosta, sim, ela gosta, mas eu tenho que adaptar, porque ela vai passar por um processo de algumas semanas, vai desenvolver alguns mecanismos para não se ressentir tanto com o calor e vai conseguir. Mas a gente tem que lembrar que essa planta, assim como todas as outras, são seres vivos, elas precisam de adaptação. Como qualquer organismo, elas sofrem processo de evolução. E para elas evoluírem, elas passam pelo processo de adaptação, como qualquer um de nós. Então esse respeito a gente tem que ter. Agora eu vou fazer a muda dela para vocês verem como é que é o substrato. O substrato dela, ó, é um substrato bem drenável. Eu vou fazer a muda e depois eu vou botar a casca de arroz carbonizada aqui em cima para ela ficar com aquela cobertura seca, né? E aí, essa cobertura pode ser feita também com com pedrinha de rio, mas o ideal é que seja ou pedrinha de rio ou casca de pino, se for um lugar maior, né, um vaso grande, ou casca de arroz carbonizada. Aqui na estufa a gente usa muita casca de arroz, porque ela, além de servir como cobertura, ela ainda serve como adubo, então faz tudo que é bom. Eu vou pegar essa aqui que tá nesse vaso bem pequeno, olha só o torrão que ela tá, pobrezinha, ó. Eu vou fazer um pouquinho de bagunça aqui, para quem já viu meus vídeos outras vezes sabe que eu faço bagunça quando eu planto. Ó, ela está bem compacta, coitadinha. Então, quando eu faço esse tipo de muda, eu tenho que dar uma assim, arrumada no torrão, dar uma desmanchada no torrão. Eu não vou lavar, eu observo se tem algum nematóide, ó, não tem nenhum nematóide, ele está bem saudável. E como ela é uma planta mais robusta, mais pesada, eu vou tentar enterrar o máximo que eu puder do seu caule, ó. Até vou tirar essa parte que tá mais dura ali, ó. E vou enterrar o máximo que eu puder do seu caule. Lembrando que eu ainda posso colocar num vaso maior. E lembra que a mãe ou o pai dessa planta aqui é a gibiflora. A gibiflora é uma planta grande. Então ela herdou esse tamanho, essa robustez de um dos pais dela, né? Então a gente tem que entender que ela precisa de espaço. Terminei de fazer, eu tenho que apertar bem, socar a terra, que ela não vai ficar tão socada porque é uma terra airada, né? E aí, em cima disso, eu coloco a minha casca de arroz carbonizada para ela dar aquele toque final, para ficar um acabamento legal e para servir também como nutriente para posterior utilização. Assim que eu faço isso, eu vou aguar a minha planta. Uma dica que eu gosto de dar aqui, talvez eu não tenha falado ainda, é que quando a gente aguou a planta com água que tá saindo de uma mangueira, a gente tem que primeiro, a gente já tinha deixado ela aberta. Quando a mangueira fica no sol, a água sai quente, quase para chimarrão. Então a gente tem que cuidar isso, a gente não se dá conta, às vezes a gente vai direto na planta, a planta pode queimar. Então nós aqui na estufa deixamos um tempo essa mangueira aberta para que aquela água quente saia e venha uma água fresquinha. Muito bem. Ó, vamos ver se vai sair, acho que até já tá quase saindo. Lembrando que a primeira rega, ó, já tá saindo. A primeira rega é uma rega abundante, ó. Ela tá feliz na vida aqui, agradeceu pra mim aqui que eu troquei de vaso. Então, ela vai ficar melhor. Essas outras todas eu também vou trocar. E essa aqui, ó,
olha o tamanho que ela tá. Eu já posso botar em um vaso separado, então isso também eu posso fazer mais tarde. E agora eu deixo para vocês um vídeo maravilhoso do nosso inscrito chamado Matheus Felipe, que nos mandou um vídeo lá de Brasília. E ele tem uma coleção de suculentas muito legal. Ele tem uma mesa muito grande, cheia de suculenta. Ele tem glauca, ele tem diferentes suculentas, outras suculentas, ele tem cactos. Parabéns, Matheus, pelos seus cuidados com as plantas, elas estão muito bonitas. E você que ainda não enviou o seu vídeo para comemorar com a gente da Yucca Plantas os 300 mil inscritos, pode enviar até o final do mês de fevereiro um vídeo de no máximo 90 segundos e na horizontal. Pode ser pelo e-mail yucaplantas2@gmail.com ou por o WhatsApp que tá ali na descrição. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Fique aí para ver o vídeo do Matheus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.